Olá e bem-vindo a mais um episódio do Gedankenzeit, o podcast para mais calma, clareza e crescimento pessoal. Que bom ter-te novamente por aqui. E se esta é a primeira vez que estás a ouvir o meu podcast, seja muito bem-vindo. Tira alguns minutos do teu dia, só para ti, para ouvir, para refletir. Na minha última publicação, falámos sobre porque é que às vezes é tão difícil deixar ir. Porque nos agarramos a pessoas, situações, memórias ou até a determinadas ideias, mesmo quando no fundo já sabemos há muito tempo que elas não nos fazem bem. E enquanto pensava sobre esse episódio, percebi uma coisa. Às vezes não nos agarramos apenas a pessoas ou situações. Às vezes também nos agarramos aos nossos pensamentos, às nossas crenças, às nossas opiniões, à ideia de como deveríamos ser, de como os outros deveriam ser ou de como o mundo supostamente funciona. E então fiz-me uma pergunta. De onde vêm, afinal, todos estes pensamentos? E mais importante ainda, quantos deles são realmente nossos? Talvez já tenhas pensado alguma vez sobre isso. Por que é que tens uma determinada opinião sobre um assunto? Por que é que gostas de determinada pessoa? Por que é que algumas coisas te parecem imediatamente certas? Por que é que determinados temas despertam medo em ti? Ou por que é que acreditas determinadas coisas sobre ti próprio? Talvez penses, eu não sou bom o suficiente. Os outros estão muito mais avançados do que eu. Mas de onde vêm estes pensamentos? Talvez venham dos teus pais, talvez dos teus amigos, talvez de experiências que viveste, talvez da escola, talvez de algo que alguém te disse uma vez e que ficou na tua cabeça. Uma frase que talvez tenha sido dita há anos, mas que ainda hoje influencia a forma como te vês. E hoje existe ainda uma coisa muito importante que influencia aquilo que pensamos. As redes sociais. Abrimos o TikTok, o Instagram ou o YouTube supostamente apenas por alguns minutos. Vemos um vídeo, depois mais um e de repente começamos a ver repetidamente os mesmos temas, as mesmas opiniões, as mesmas pessoas, as mesmas tendências e talvez a certa altura penses, toda a gente pensa assim. É assim que as coisas são, mas será mesmo? Será que aquilo que vemos constantemente é realmente a realidade? Ou será que estamos apenas a ver aquilo que o algoritmo percebeu que queremos ver? Porque quanto mais tempo passamos a consumir determinado tipo de vídeo, mais desse tipo de vídeo nos é mostrado. E pouco a pouco podemos começar a acreditar que aquela é a única realidade possível, que toda a gente é assim, que toda a gente pensa assim, que toda a gente vive assim, mas não é necessariamente verdade. E é aqui que entra uma pergunta que para mim é muito importante. Eu penso realmente isto ou aprendi a pensar assim? Porque existe uma grande diferença. Uma coisa é ter uma opinião porque refletiste sobre ela, viveste experiências e chegaste à tua própria conclusão. Ou outra coisa é acreditar em algo simplesmente porque ouviste isso muitas vezes. Dos teus pais, dos teus amigos, da escola, da sociedade, da internet ou até de alguém que admiravas.
E talvez seja por isso que de vez em quando precisamos de parar, desligar o telemóvel, ficar em silêncio e perguntar a nós próprios: o que é que eu realmente penso? Não o que os outros pensam, não o que está na moda, não o que toda a gente diz, não o que o algoritmo me mostra, mas o que é que eu penso. E talvez descubras que algumas das tuas crenças continuam a fazer sentido para ti. Mas talvez descubras também que outras já não combinam contigo. E está tudo bem, porque mudar de opinião não significa que és fraco. Significa que estás a crescer. Questionar aquilo em que acreditamos não significa que não sabemos quem somos. Às vezes significa exatamente o contrário. Significa que estamos finalmente a começar a descobrir quem somos de verdade. Por isso, da próxima vez que tiveres um pensamento sobre ti próprio, para um segundo e pergunta: de onde veio este pensamento? Quem me ensinou a pensar assim? E principalmente, eu ainda acredito realmente nisso? Porque talvez uma das formas mais bonitas de crescer seja perceber que nem todos os pensamentos que carregamos precisam de continuar a fazer parte da nossa história. Alguns pensamentos podemos manter, outros podemos questionar e alguns simplesmente podemos deixar ir. Muito obrigada por teres passado estes minutos comigo. E lembra-te, nem tudo aquilo que pensas precisa de ser verdade. E nem tudo aquilo que aprendeste sobre ti precisa de definir quem és. Até ao próximo episódio do Gedankensight. Cuida de ti e um grande beijo.